Olá, bom dia. Hoje é dia 10 de maio de 2026 e o Dia das Mães. Então eu resolvi fazer essa live como forma de reverenciar aquela que é a minha verdadeira e legítima mãe, aquela que eu chamo de a minha mãe Rosa. Então é isso. Espero que vocês curtam aí, né, essa breve reflexão. Então, aqui é um relato pessoal, né? Entendeu? E então eu tive na minha vida, tive a mãe biológica, que infelizmente, né, por várias razões, acabou aí me abandonando quando eu tinha aí mais ou menos um ano e meio de idade. E a minha mãe Rosa, que é a mãe que me adotou nesse período aí de um ano e meio, 2 anos, com a qual inicialmente eu vivi até os 7 anos de idade. E depois aconteceram uma série de fatos e por isso essa convivência inicial de 2 a 7 anos, um e meio, 2 a 7 anos de idade. Quando eu fui abandonado, eu estava assim, fui abandonado doente, né? Doente mesmo. Um bebezinho doente, cheio de vermes e coisas assim, tá? Então essa minha mãe Rosa me adotou, ela e o meu pai adotivo, né? Eles me adotaram e eu digo que eles salvaram a minha vida. Eu nasci de novo, quer dizer, eu nasci 2 vezes. Nasci da mãe biológica e nasci de novo com o acolhimento da minha mãe Rosa. E então a questão fundamental nessa reflexão é falar da minha mãe Rosa, né? Que, como eu disse, me salvou a vida, me acolheu, me cuidou, me tratou e me educou. Eu não sei se vocês sabem que a criança de 0 a 7 anos, 8 anos, é o período mais crucial, né, da educação, aonde que você é um ser aí em formação, e é fundamental. Então esse primeiro período, digamos assim, a primeira infância, é fundamental para a formação do próprio caráter, né, da criatura e da própria personalidade. Então eu fui acolhido por essa mãe que cuidou de mim, que fez de tudo para que eu sobrevivesse. E é dela que todo o meu cabedal, né, de valores eu recebi da minha mãe. Lógico que aí tinha a participação, né, a coadjuvância do meu pai adotivo, mas quem me embalou esse tempo todo foi a minha mãe. Porque naquele tempo, né, as mães eram praticamente responsáveis pela criação dos filhos. Os pais eram os provedores, né? E esse amor
esse carinho que eu recebi da minha mãe, que agora eu falo minha mãe Rosa, foi fundamental para eu vir a ser quem eu sou até hoje, com todas as dificuldades que eu tive aí na minha história. História que eu estou relatando num livro autobiográfico que está aí na fase da revisão, ok? Então, é importante, assim, o que eu quero ressaltar é a importância da minha mãe na minha vida. Essa mãe que me acolheu, que me deu afeto, que me deu carinho e que me deu principalmente valores. Então eu devo isso tudo a ela. Devido a várias circunstâncias, então eu passei, depois dos 7 anos, eu teve uma reviravolta na minha vida por força da minha mãe biológica e etc. E aí que me trouxe até um padrasto que veio a ser o meu martírio, digamos assim, né? Foi aquela criatura que veio e então veio para, como diz aí a fala popular, veio para azucrinar a minha vida. E aí depois eu caí na rua e fui interno em abrigo de menores, etc. Educandários, coisas assim. Mas a minha mãe, na sua simplicidade, na sua pureza, minha mãe era semi-analfabeta, mas veja bem, com toda essa simplicidade, foi ela que me ensinou a ler. Interessante, né? Como é que uma pessoa semi-analfabeta, simples de tudo, que tinha vindo da roça para a cidade, isso lá em Curitiba, onde que eu fui adotado, ela, na sua simplicidade, uma cartilha lá amarelecida, me ensinou aí o beabá e eu, então, veja bem, aos 4 anos de idade, depois de sobreviver a doenças, etc., aos 4 anos de idade eu aprendi a ler, através da minha mãe, que me ensinou as primeiras letras, o beabá, o beebé, essas coisas, né? Então, e os valores fundamentais que eu classifico, que é a da honestidade, né? Aquela coisa de fazer o bem. Minha mãe sempre dizia que eu tinha que fazer o bem, né? Minha mãe dizia que eu... Primeiro, a minha mãe foi a primeira pessoa que me disse que eu era uma criatura inteligente. Ela tinha um maior orgulho de falar para todas as pessoas ao redor, inclusive da família dela, que eu era um guri inteligente, muito inteligente, segundo ela. Então foi a primeira pessoa que me motivou a desenvolver a minha inteligência. E desenvolver, né, o meu caráter de pessoa boa. Coisa que depois eu fui implementar na minha vida, porque eu convivi desde esse período aí de 7 para 8 anos, eu convivi no mundo, convivi com pessoas, né, totalmente diferentes, com crianças totalmente diferentes de mim, né? E sempre lembrando daquilo que minha mãe me dizia, daquilo que tinha sido assim tinha me marcado e que era o meu registro. Então eu vinha desenvolver
é aquela inteligência que ela tanto falava, porque eu nunca tinha ouvido falar, inclusive, na tal da inteligência, e ela dizia, eu só concordava, mas nem sabia direito o que seria ser inteligente. Mas esse estímulo foi que me levou para cima. Foi esse estímulo que me levou a buscar na minha vida o conhecimento. No princípio, através da leitura, além da escola formal, né, que eu passei pela escola formal, mas por não muito tempo, mas foi que eu entendi, através dela, eu entendi que o conhecimento era aquilo que era a ferramenta que eu tinha que ter, adquirir para ser alguém melhor na vida. Minha mãe não permitia, por exemplo, nessa minha breve infância, ela não permitia que eu vivesse, brincasse na rua, né, com outros guris da época, etc. Ela me mantinha sob uma certa proteção e uma certa disciplina, no sentido de que eu não poderia ser contaminado pela deseducação dos outros, né? E assim foi. Foi assim que eu passei, inclusive, a escolher as companhias, né? Tudo em função do aprendizado com a minha mãe. Minha mãe dizia que eu um dia ia ser doutor na vida. Isso também me marcou, porque eu nem sabia direito o que era doutor. O único doutor que eu conhecia na época era o médico. E depois vinha conhecer o doutor advogado. Isso ainda na minha infância. E então, isso era o que eu entendia por doutor. Mas minha mãe dizia que eu ainda ia ser um doutor. Que eu ia ser uma pessoa relevante, uma pessoa construtiva, através do uso da minha inteligência. Então a minha mãe é que me tornou a pessoa diferenciada desde a minha infância. Porque eu me tornei uma pessoa diferenciada. Nos abrigos de menores que eu tive, tinha todo o tempo você era chamado para a delinquência, cometer, né, coisas ruins, e isso tudo, essa base da minha mãe me segurava no bom sentido, porque eu sabia que tinha que seguir o caminho do bem, do bom e tal, do respeito, né, o respeito às outras pessoas, coisas assim. E então a minha trajetória é marcada. Eu levei, depois de um tempo, depois dessas coisas aí de abrigo, etc., eu levei um bom tempo, né, em desequilíbrio por todos os infortúnios que tinham acontecido na minha vida, depois de ter deixado o colo da minha mãe. Mas em algum momento da minha vida eu caí na real e voltei a ter a minha mãe como referência de afeto, de amor, de respeito, de educação na minha vida. Então, eu digo assim, hoje em dia, eu digo assim, a minha mãe foi a minha primeira e grande influência na minha vida, né? E é interessante porque eu vinha, como eu era muito observador, sempre fui até hoje, então eu fui observando, né, as relações das pessoas, relações familiares, etc., né? E conheci também, aí eu homenageio todas essas mães que passaram pela minha vida, e conheci
um tanto bom de mães responsáveis e mães conscientes do seu papel educativo, pedagógico, embora às vezes essas mães nem sabiam que existiam esses termos, elas agiam assim para com seus filhos. Então eu conheci muitas mães também dedicadas aos filhos, no sentido do educativo pedagógico, não só no sentido da nutrição, né? Mas dessa nutrição afetiva, dessa nutrição de valores. Então eu conheci. Assim, logicamente, como conheci mães meio parecidas com a minha mãe biológica, que abandonavam os filhos em diversas fases da vida e coisas assim. Tanto é que eu convivi em abrigo de menores com um número muito grande de crianças que tinham sido abandonadas e maltratadas nas suas famílias. Então a minha mãe é o grande marco da minha existência. Por isso que eu homenageio minha mãe todo dia. Essa é a verdade, não é só o Dia das Mães. Mas eu homenageio, reverencio a minha mãe Rosa todos os dias, praticamente, né? Porque é aquela criatura central da minha vida. A minha companheira Anne diz que ela conheceu a minha mãe, diz que eu tenho até traços físicos, né, da minha mãe, que é uma coisa assim, uma simbiose muito forte, né? E eu me reconheço muito na minha mãe, porque a minha mãe, ela simples, semi-analfabeta, como eu falei e tal, mas ela era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa criativa, uma pessoa inteligente. Uma boa parte do tempo que eu vivi com a minha mãe tornou-se uma exímia bordadeira. Coisa que hoje quase ninguém mais dá bola para isso. Minha mãe era uma exímia bordadeira e aprendeu, podemos dizer assim, do nada. Mas fazia bordados maravilhosos que eram bordados para enxovais de pessoas ricas e chiques, etc., lá em Curitiba. Ela era uma artesã, né? Uma artista do bordado, essa minha mãe. Eu digo assim, ela me bordou também, né? No sentido de me tornar quem eu sou. Porque a gente leva muito, viu? Nós filhos, levamos muito, né, dos nossos pais como herança, como legado. Só que nós, hoje em dia, principalmente, não se presta atenção, inclusive, a isso, né? A essa influência paterna, materna na vida das pessoas. Hoje em dia, os pais estão muito descolados do ato de educar os filhos, tá? De prepará-los para a vida. E veja bem que eu, num breve tempo, fui preparado para a vida pela minha mãe. Então, quando eu estava, por exemplo, vivendo crises aí lá pelos 20 e tantos anos de idade, o momento que foi marcante para a minha mudança de vibe, né? Mudança de ciclo, etc., foi quando eu, refletindo, né, de maneira me interiorizando, eu retomei aquilo que eu tinha aprendido com a minha mãe, retomei a minha referência afetiva da minha mãe, e isso fez com que eu voltasse nesse período a trilhar um bom caminho para a vida. E eu, por um tempo, devido a várias circunstâncias ruins, eu tinha
a, estava muito preso àquelas memórias, né, de passado, de abandono, né, de frustrações em relação aí à minha mãe biológica. Mas nesse período que eu falei, quando eu retomei a referência da minha mãe, Rosa, aliás, foi aí que eu também entendi, né, naquele momento, em 1900, aos 20 e tantos anos, eu estava em Belo Horizonte já, que eu retomei, então, a referência afetiva da minha mãe Rosa. E isso fez com que eu retomasse tudo aquilo de bom que eu tinha recebido e tudo aquilo que eu precisava para me desenvolver mais e mais e mais. Então vejo que aí foi um momento que eu cunhei uma frase que a minha mãe, Rosa, foi a mãe que na verdade eu adotei para mim, porque foi a melhor mãe que eu encontrei nesse mundo. Então eu também, além de ter sido adotado, né? Eu adotei a minha mãe, adotei, coloquei-a num lugar especial, né? No meu coração, na minha alma. E isso fez com que eu tivesse, assim, um aumento da minha própria autoestima, porque lembrar da minha mãe dizendo que eu era um guri bom, que eu era um guri inteligente, etc., isso tudo até hoje me alimenta e me nutre. Quer dizer, me alimenta, me nutre, me faz querer ser sempre melhor. Não é melhor que os outros, é melhor para a vida e melhor para mim e também melhor para aquelas pessoas que estão ao meu redor, né? As minhas filhas, que eu tenho duas, tudo isso deve-se então a essa minha mãe, que eu adotei para mim e disse, essa é a minha mãe, o resto não me interessa, né? Aí perdoei a minha mãe biológica, etc., mas me concentrei na minha mãe Rosa. A minha mãe que hoje eu estou reverenciando aqui para vocês de forma pública, né? Já fiz isso outras vezes, em palestras, etc. Mas eu estou fazendo aqui publicamente em 2026, mais uma vez, tá? Porque eu já escrevi poemas para minha mãe, já fiz muitas referências sobre ela. Então a mãe que eu adotei para mim, e que é a minha verdadeira mãe, minha mãe até espiritual, é a minha mãe Rosa. Então eu estou aproveitando esse momento também para homenagear todas as mães conscientes do seu papel de importância na vida dos seus filhos. Isso é fundamental, né? Também os pais são importantes, certo? Mas aqui hoje eu estou falando exclusivamente das mães, né? Homenageando inclusive a mãe das minhas filhas, inclusive homenageando a mãe que é a minha companheira Anne, e tudo isso, tá? Então quer dizer, vamos dizer que o Dia das Mães não é um dia só de presentinho para lá, presentinho para cá, porque isso o mercado tomou conta disso. A reflexão maior é o papel da mãe na vida dos seus filhos, desde a geração até a criação. É isso que interessa, né? Interessante, né? Eu tive mãe biológica, tive a minha mãe Rosa, que ainda a tenho dentro de mim, e tive avós, né? Tive tias, todas mães nesse período, né? Então a gente às vezes
né, deixa passar batido, né? Essas homenagens mais profundas que devemos fazer para as mães. E quando eu falo mães conscientes, são mães verdadeiras. Não são mães apenas no nome, são mães com profundidade, mães que educam, mães que acolhem, veja bem, afirmativamente. Acolher não é passar só a mão na cabecinha, acolher é proporcionar o desenvolvimento dos filhos. Eu acredito que vocês sabem bem do que eu estou falando sobre isso, né? Eu, como psicoterapeuta, trabalhei, né, com muitas pessoas. Quando eu digo trabalhei, é que eu cooperei para o crescimento dessas pessoas através de terapia, palestras, cursos, escritos. Eu conheci pessoas com dificuldades na vida por não terem tido a mãe que eu tive. Mas sempre há um jeito de trabalhar isso e de também você se instituir. Isso é bem uma coisa que é importante. Você também deve se instituir pai e mãe de si mesmo. Porque tem uma hora que você tem que tornar-se responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio caminho, por tudo aquilo que você venha querer construir de bom na vida, né? Bom, gente, então é isso sobre as mães e sobre a minha mãe Rosa, que é o primeiro grande amor da minha vida, né? Certo? E também aproveito aí para também homenagear minhas filhas, né? A Daniela e a Caroline, né? No sentido de sempre estar presente e presente com amor, né? Presente com afeto. Isso é fundamental, viu? Para os pais também. Nunca podemos esquecer que os pais também têm responsabilidade na nutrição de valores dos seus filhos. Então é isso, gente. Feliz Dia das Mães para todos e paz e luz.